Eu sou o professor Heitor Oliveira e vou acompanhar vocês na aula de hoje sobre operações com números naturais. Mas antes, vamos corrigir o exercício da aula anterior sobre problemas envolvendo divisão. Vamos acompanhar? Na aula anterior, a gente deixou o seguinte problema. Quanto se pagará por 1 metro de tecido se 12 metros custam R$ 84? Repare que para solucionar este problema, basta efetuarmos a seguinte divisão, 84 divididos por 12, que vai dar 7. Portanto, a resposta, o preço de 1 metro de tecido é R$ 7. Número 2. Uma torneira despeja 75 litros de água por hora. Quanto tempo levará para encher uma caixa de 1.500 litros? Nesse problema, a gente verifica quantas vezes os 75 litros, que faz referência a 1 hora, cabe dentro dos 1.500 litros. Quantas vezes cabe? Faz referência, mais uma vez, à conta de dividir. Portanto, 1.500 divididos por 75, totalizando 20 horas. A torneira levará 20 horas para encher uma caixa com 1.500 litros de água. Número 3. Um medicamento contendo 30 comprimidos é embalado em cartelas com 3 fileiras. Quantos comprimidos estão em cada fileira? Repara que nesse problema, os 30 comprimidos estão divididos em 3 fileiras. Dessa forma, basta efetuarmos a divisão, 30 divididos por 3, e encontramos 10, ou seja, em cada fileira da cartela há 10 comprimidos. Muito fácil, né, pessoal? Eu tenho certeza que todos vocês acertaram os problemas. Então, vamos começar com a aula de hoje, falando sobre operações com números naturais. Para começar, vamos explicar o que é cada operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. O que significa e quando nós utilizamos, e cada problema que contém esses significados. Vamos ver? Adição. A adição tem o significado de juntar, como por exemplo, o problema Maria possui 10 bonecas e pretende comprar mais 3. Com quantas ficará? A adição também tem o significado de unir, como por exemplo o seguinte problema, Maria tem 10 bonecas e Clara tem 7. Quantas bonecas tem as duas juntas? A adição também tem o significado de combinar, como, por exemplo, neste exercício. Maria possui 10 bonecas e Clara tem 3 a mais. Quantas bonecas Clara possui? Pessoal, na adição nós temos uma limitação. Nós só podemos adicionar elementos iguais. Essa observação é muito importante, pois nós só podemos somar unidades com unidades, dezenas com dezenas, centenas com centenas, motivo pelo qual é importante armarmos a conta de adição colocando número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Vamos ver um exemplo? Na operação 438 mais 196, nós temos a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Somando as unidades, nós temos 8 mais 6, 14. Colocamos o 4 do número 14 na ordem das unidades e o número 1 do 14, representando as dezenas, temos que colocá-lo na ordem das dezenas. Olha lá. O 1, então, vai somar com os demais algarismos pertencentes à ordem das dezenas. 1 mais 3, 4, mais 9, 13. O 3 permanece na ordem das dezenas e o 1 na ordem das centenas. Assim, a gente finaliza a conta somando 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Resultado final, 634. Lembrando que o primeiro número desta conta é chamado de primeira parcela, o segundo número, segunda parcela, e o resultado é chamado de soma ou total. Agora vamos falar sobre a subtração. A subtração tem os seguintes significados. Retirar. Como, por exemplo, vemos, Maria possui 10 bonecas, mas não gosta de brincar com 3. Com quantas gosta de brincar? Também tem o significado de separar. Maria possui 10 bonecas, sendo 8 de pano. Quantas bonecas não são de pano? Também tem o significado de comparar.
Maria possui 10 bonecas e Clara 8. Quantas bonecas a mais Maria possui? Mais uma vez, assim como a adição, nós só podemos subtrair elementos iguais. E por esse motivo, pessoal, nós também temos que colocar número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante, para efetuarmos uma conta de subtração. Vamos ver o exemplo? O número 653, subtraído de 215, nós temos a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Começando pela ordem das unidades, nós temos 3 menos 5. Reparem que a gente não consegue efetuar essa subtração. Portanto, temos que pedir emprestado para a ordem imediatamente superior, que é a ordem das dezenas. Assim como temos 5 dezenas, pedimos emprestado uma dezena, ficando apenas com 4, e essa dezena emprestada vai aparecer na ordem das unidades. Como uma dezena representam 10 unidades, ficamos com 13 unidades menos 5, que vai dar 8. 4 dezenas menos 1, 3. 6 centenas menos 2 centenas, 4, totalizando o número 438. Lembrando que o primeiro número contido nesta conta, o 653, é chamado de minuendo. O segundo número, o 215, subtraindo. E o terceiro número, que é o resultado final da conta, é chamado de resto ou diferença. Agora vamos falar sobre a multiplicação. A multiplicação tem os seguintes significados: a soma de parcelas iguais, como por exemplo, João comprou 8 pacotes contendo 5 figurinhas cada um. Quantas figurinhas comprou? Que seriam 5, mais 5, mais 5, 8 vezes, não é isso? Um outro significado é a proporcionalidade, como por exemplo, João pagou R$ 3 por 12 pacotes de figurinhas. Quanto pagará por 24 pacotes? Ou seja, pelo dobro da quantidade de pacotes, isto é, a multiplicação por 2. Nesse caso da multiplicação, não temos mais a obrigatoriedade de colocar número embaixo de número quando formos montar uma conta de multiplicar. Por quê? Na multiplicação, não multiplicamos apenas unidades com unidades. Temos que multiplicar todos os algarismos por todos os algarismos. Quer dar uma olhada no exemplo? Vamos ver. Confira no exemplo o número 53 vezes o número 12. Começamos essa operação multiplicando as unidades. O 2 multiplicando por 3, que vai dar 6. E o 2 multiplicado por 5 vai dar 10. Agora, vamos multiplicar as dezenas. No caso, a dezena 1 do número 12. Como o número 1 está na ordem das dezenas, na verdade, não estamos multiplicando por 1, e sim estamos multiplicando por 10. Assim, a ordem das unidades, na segunda linha dessa conta, vai ser ocupada pelo algarismo 0, representando que não há unidades nesse momento. Vamos começar as respostas colocando os resultados na ordem das dezenas. Vamos lá. 1 vezes o 3, 3. E 1 vezes o 5, 5. Assim, basta somar esses dois resultados. 6 mais 0, 6. 0 mais 3, 3. E 5 mais 1, 6. Resultado final, 636. Lembrando que o primeiro número se chama fator. O segundo número, o 12, também é um fator da multiplicação, recebe o mesmo nome. E o resultado final se chama produto. Agora, vamos dar uma olhada no que é uma divisão. Uma divisão representa a pergunta quantas vezes cabe? Quantas vezes um número cabe dentro do outro? João gasta R$ 50 para comprar 25 pacotes de figurinha. Qual o preço de cada pacote? Neste exemplo, a gente pergunta quantas vezes o número 25 cabe dentro do número 50. Um outro significado é partição. João possui 200 figurinhas repetidas e vai distribuí-las entre seus 4 irmãos. Quantas figurinhas cada irmão receberá? Agora, um exemplo de uma conta de divisão. 154 divididos por 8. Devemos começar a divisão pelo número 15. Quantas vezes o 8 cabe dentro do número 15? O 8 cabe uma vez dentro do 15. Uma vez o 8 é 8 mesmo.
para chegar a 15, faltam 7. Abaixando o próximo número, formamos o número 74. Quantas vezes o 8 cabe no 74? O 8 cabe 9 vezes dentro do 74. Afinal, 9 vezes 8 dá 72. Para chegar a 74, faltam 2. Assim, terminamos a nossa conta. Lembrando que o número 154 é chamado de dividendo. O número 8, divisor. O 19, que é o resultado, se chama quociente. E o que sobra se chama resto, que no caso é o número 2. Tudo bem? Agora vamos misturar todas essas operações nas expressões numéricas. Vamos dar uma olhada. Oi, professor! Oi, Etesildo. Como vai? Por onde anda? Eu vim correndo! Ouvi falar em expressões numéricas! Tenho muitas dúvidas, eu não consigo saber qual operação fazer primeiro! Etesildo, essa dúvida é muito comum entre os nossos colegas. Para isso, basta a gente identificar a ordem das operações. Se a gente cumprir com essas ordens, não vai ter problema. Vamos verificar? Para a gente resolver as expressões numéricas, a gente pode organizar as operações em 2 grupos, adição e subtração, multiplicação e divisão, mantendo, porém, a seguinte ordem. Primeiro fazemos multiplicação e divisão, e depois fazemos adição e subtração. Pode me dar algum exemplo? Vamos dar uma olhada nos exemplos. 20 mais 4 vezes 12. Reparem que nós temos uma adição e uma multiplicação. Como temos que fazer primeiro a multiplicação, a primeira conta a fazer é 4 vezes 12, que vai dar 48. Portanto, temos 20 mais 48, que finaliza com 68. Muito fácil, não é mesmo? E aí, Etesildo, entendeu agora? Acho que entendi. Parece ser muito fácil. Faz outro exemplo, por favor. Ok, vamos fazer então um novo exemplo. Vamos lá. 120 menos 35 mais 40 divididos por 8 menos 7 vezes 3. Reparem que nessa expressão nós temos uma subtração, uma adição, uma divisão, outra subtração e uma multiplicação. Como havíamos dito antes, temos que fazer as multiplicações e divisões primeiro. Portanto, a primeira operação a fazer é 40 divididos por 8 e a segunda, 7 vezes 3. Assim, ficamos com 120 menos 35 mais 40 divididos por 8 é 5. 7 vezes 3 é 21. Então, a gente finaliza com 120 menos 35 mais 40 divididos por 8 são 5. E 7 vezes 3, 21. Então, ficamos com 120 menos 35 mais 5 menos 21. Agora, nós só temos subtrações e adições. Assim, para terminarmos esta operação, basta seguir a ordem das operações que aparecem na expressão. 120 menos 35. 120 menos 35 dá 85. E todo o resto da expressão nós repetimos. Mais 5 menos 21. Agora, a operação que será feita é 85 mais 5, que vai dar 90. Menos 21, finalizando essa expressão, encontramos o número 69. Com certeza, pessoal, agora vocês vão saber resolver qualquer expressão numérica, não é isso? E o que você acha, Etesildo? Entendi tudo! Acho que agora já sei fazer sozinho! Ah, você já sabe fazer sozinho? Então eu proponho para você e para vocês um exercício para a gente corrigir na próxima aula. Vamos dar uma olhada? Resolva a expressão numérica a seguir. 34 vezes 10 menos 2 divididos por 2 mais 119 menos 25 vezes 4. Pessoal, façam o exercício e na próxima aula a gente corrige. Nessa aula, falamos sobre expressões numéricas, sobre a ordem das operações que devem ser feitas para a resolução de uma expressão numérica. A gente se vê no próximo encontro aqui no Tempo de Estudar. Até lá!